Estamos de volta no canal Tirando os Óculos Romano e dando sequência ao estudo Voltar ao Primeiro Amor, no contexto original da Palavra de Deus. No episódio passado, nós falamos a respeito da anomia, né? Aqueles obreiros que falaram: Senhor, Senhor, em teu nome expulsei demônios, eu curei enfermos, eu fiz muitos milagres. E Jesus respondeu para eles: apartai-vos de mim, vós que praticais a anomia, na sua Bíblia, iniquidade, no original grego, anomia, contra a lei. Apartai-vos de mim, vocês que não cumprem a lei, vocês que desprezam a lei, ok? Então, isso é bastante preocupante. É uma tradução que não foi feita corretamente. Não está errada. Anomia é iniquidade. Iniquidade é um tipo, né? Só que é um pecado, né? É como falar: fulano pecou, mas pecou o quê? Pecou porque ficou nervoso e xingou alguém? Ou pecou, fez um pecado de morte? Então isso tem que ser compreendido. Então anomia não está errada a tradução para iniquidade, mas iniquidade é o menor dos problemas na palavra anomia. Anomos, nomos vem de lei, é contra a lei de Deus, ok? E aí, se você perguntar para qualquer teólogo, pastor, padre, bispo, sei lá quem for, onde que está escrito que a lei de Deus foi abolida? Até agora eu não vi nenhum que vai para outro caminho senão dizer Paulo disse tal. Aí vai citar um versículo de Paulo. Sempre Paulo, nenhum outro, sempre Paulo. Por que Paulo? E aí o apóstolo Pedro, é muito bom porque não sou eu que vou falar para você, eu só vou relatar aqui, eu vou ler a Bíblia para você. O apóstolo Pedro explica, em outras palavras, ele explica por que Paulo. Por que todo mundo fala que Paulo disse que a lei de Deus foi abolida? Porque Paulo era um homem muito sábio, muito inteligente, e os ignorantes não entendiam o que Paulo falava. E como os ignorantes não entendiam o que o Paulo falava, o que os ignorantes fazem? Pega meio versículo, tira o versículo do contexto e fala: Paulo está dizendo que a lei foi abolida. Como se Paulo tivesse autoridade para abolir a lei de Deus. Não tem como. E nem ele queria fazer isso, jamais. Mas vamos para o texto para que você possa compreender melhor. Veja só o que diz aqui em 2 Pedro, segunda epístola de Pedro, capítulo 2, a gente vai ler só o verso de 1 a 4. Eu recomendo que você leia tudo, né? Depois com calma. Olha só, para a gente entrar no texto e entender o que está acontecendo. A gente tem que sempre, uma coisa que eu gosto de falar, não adianta pegar um versículo e isolar ele. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Ótimo, isso é muito bom. Para uns é excelente, para outros é uma perdição. Por quê? Porque os outros que eu estou dizendo é aqueles que não entendem. Falam assim: a lei é maldita. Pronto, não entendeu nada. Aquilo que é para ser uma bênção se torna uma maldição. Então nós temos que ler o contexto. Como nós não temos tempo do contexto todo, ao invés de eu pegar um versículo só e direto nele, eu vou pegar um pouquinho do contexto para você perceber. Depois você faz a sua leitura individualizada, ok? Assim, olha só, Pedro falando. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres. Então, Pedro está dizendo aqui: olha, lá no passado teve homens que falsos profetas que enganaram o povo. Lá, depois do deserto, depois de Moisés, né? O Moisés, depois foi Josué, e depois começou a aparecer os falsos profetas de enganar o povo, enfim. Da mesma forma naquele tempo acontece no presente. Acontecia 2000 anos atrás e acontece hoje, ok? Então vamos lá, vamos dar seguimento aqui. Então, veja só. Então ele está dizendo aqui: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o Senhor, o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Então, o que está dizendo aqui?
está dizendo que vai surgir falsos profetas, de homens dissimulados, aquele que mente na cara de pau, né? Na cara de pau, como se estivesse fazendo uma coisa. Ele sabe que está errado, mas ele continua no erro, e porque está sendo interessante para ele. E esses homens dissimulados eles vão fazer o quê? Implantar heresias. O que é heresia? É aquilo que eu falei. Você pega um versículo, por exemplo, Cristo nos resgatou da maldição da lei. É um versículo válido. Só que aí ele pega esse versículo e fala, olha, a lei é maldita. Aí ele prega, ele ensina uma coisa destrutiva, usando uma verdade, um versículo verdadeiro, mas ele não explica o que aquele, e talvez nem sabe o que aquele versículo quer dizer. Então ele pega um versículo isolado, tira do contexto e faz uma heresia. E Pedro já está dizendo que isso ia acontecer. E aí, o que isso vai acontecer? Vai renegar Cristo. Ah, mas eu creio em Cristo, sim, mas você crê na lei? Se você olhar, os judeus não creem em Jesus, a maioria deles não crê em Jesus. Ok, eu entendo, mas eles creem na Torá. Um dia os olhos deles vão se abrir e eles vão enxergar e está tudo pronto, a lei e o Messias. Agora quando vem para cá, eu falo assim, não, eu creio no Messias, mas não creio na lei. A lei foi abolida. Se eu rejeito a lei, eu estou rejeitando o Messias, porque ele é a palavra de Deus, ele é o verbo que se fez carne. E como que a pessoa pode renegar Jesus falando que crê nele? Através de heresias. Ok? E aí fala, olha, e muitos seguirão as suas práticas libertinas. E por causa deles será inflamado o caminho da verdade. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e sua destruição não dorme. Ou seja, são pessoas que vão usar de prática libertina. O que é prática libertina? Né? É tudo aquilo. A lei diz que não pode. Ah, não, eu posso tudo, eu faço tudo. Práticas libertinas. Porque a lei não existe. É o que eles dizem. Ok? Então, Pedro está avisando. Vai acontecer, vai aparecer esse tipo de homem. Lá no versículo 3, veja o que diz. No capítulo 3, né? É bom ler tudo, como eu já disse. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. E em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinados pelos vossos apóstolos. Olha aqui também, já que acaba com essa história de que a lei de Deus foi abolida. Pedro está dizendo, olha, eu estou escrevendo para vocês pela segunda vez, procurando despertar lembrança nas vossas mentes, para que vocês se recordem das palavras que foram ditas anteriormente pelos profetas. Qual foi o profeta que falou que a lei de Deus foi abolida? E Pedro está dizendo aqui, olha, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador ensinado pelos vossos apóstolos. Os apóstolos ensinavam os mandamentos que Yeshua também ensinava. Yeshua ensinava a viver verdadeiramente os mandamentos. Ele não veio anular. Ele, como eu já disse, ele anulou os rituais que os judeus religiosos criaram. Lavar a mão cerimonialmente e um monte de coisas que eles não podiam cuspir no chão no sábado. Yeshua, ele veio desfazer tudo isso. Mas a lei de Deus não. Ele ensinou a viver a lei de Deus na sua plenitude. Ok? E ele continua conversando e explicando aqui o perigo do falso profeta. E por falar em falso profeta, agora vamos falar daqueles falsos profetas que fala que Paulo aboliu a lei. Nós talvez na frente vamos estudar um pouquinho mais sobre Paulo e entender tudo isso. Mas não é certeza se vai ser dentro desse tema, se vai ser em outro, se não vai ser. Mas a ideia é essa. Vamos agora
prosseguir. Agora vem o principal, que é quando ele chama a atenção aqui. Por essa razão, olha só, por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis, e tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu. Aqui vamos começar a tratar o tema deste episódio. Então ele está dizendo, por essa razão, né, você deve ler lá e entender toda a razão que ele está explicando sobre os falsos profetas. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, né, esperando a obra de Deus de redenção, empenhai-vos, né, vamos nos esforçar, nos empenhar, para que nós sejamos achados por Cristo em paz. Quando ele vier, ou quando nós partirmos, estarmos em paz com Cristo. Sem mácula e irrepreensíveis, guardando a lei de Deus, guardando o mandamento de Deus. Vamos tentar estar neste nível quando chegar o dia. E aí ele começa a falar sobre a salvação, a longanimidade de Deus. E tende por salvação a longanimidade de nosso Deus. Ou seja, não pensa que porque Deus não castigou alguém que está fazendo uma coisa errada, que Deus concorda com essa coisa errada. Entenda, Noé construiu a arca em 100 anos. Foram 100 anos, a Bíblia diz, que foram esse tempo, foi para quê? Deus deu para o homem se arrepender. Só que só 8 foram salvos. Então não entenda que fulano fez errado ou eu fiz algo errado e não aconteceu nada, então Deus não está nem aí. Não, tenha por salvação a longanimidade. Deus está me dando oportunidade. A longanimidade do nosso Senhor, como igualmente o nosso irmão Paulo vos escreveu. Ele falou, olha, Paulo escreveu para vocês. Tenha por salvação a longanimidade de Deus, de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu. E aí olha o que ele diz. Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada, né? Paulo escreveu com sabedoria, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas. Então em todas as epístolas de Paulo ele fala sobre a salvação. E o que há nas epístolas de Paulo? Aí eu te pergunto, o que há nas epístolas de Paulo? A lei maldita? Deus nos libertou da maldição da lei? É isso? É esse texto? Não tem um contexto? Olha só o que ele diz. Como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Entendeu? E o que Pedro está dizendo? Olha, Paulo, ele tem uma sabedoria, Deus deu uma sabedoria, e ele escreve de acordo com a sabedoria que Deus deu para ele. Mas tem os ignorantes e instáveis que deturpam, torcem o que Paulo falou, e como também torcem as escrituras. Pega as escrituras e... aí eu vou dizer, transforma o sábado em domingo, transforma a festa bíblica em festa pagã. Quem que faz isso? Os ignorantes. Mas não estou falando de uma ignorante no sentido... É o ignorante no sentido de não ter conhecimento. E é o que Paulo está dizendo, o que Pedro está dizendo. Os ignorantes. Agora, como que o ignorante vai pregar a palavra de Deus? Eu vou pregar. Mas eu não tenho conhecimento e não quero buscar também. Vou pegar, copiar e colar essa teologia que já está pronta aí. Né? Tem gente que vai abrir uma igreja, ele até pega esqueci o nome ali, que é o ato de fé, sei lá, né? Um documento, né? Onde coloca lá, eu creio nisso, nisso e nisso. Tem os caras que copiam, aí acho que vem copiando desde 2000.
Desde do ano 0 dessa época, aí, o ano 1, melhor dizendo, dessa época ali, não, do 4, vai, no 4º século, vai, que nós cremos nisso, porque crê no domingo, crê na festa pagã, crê num monte de coisa, deve ser só um copiar do outro. E vai copiando, copiando. E Pedro está dizendo, olha, Paulo, né, ele escreve as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Depois ele diz aqui, vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, vocês já estão sendo prevenidos, acautelai-vos, não suceda que sejas arrastado pelo erro desses insubordinados. Decaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém? Então veja só que o aviso está dado. Não é possível, se Jesus tivesse desfeito a lei, não é possível que só Paulo ia dizer isso. Todos iam dizer. Jesus iria dizer, mas ninguém disse. E pelo contrário, estão afirmando a lei. Paulo disse. Se Paulo foi... E aí eles acusam Paulo do que os fariseus acusavam. De que os fariseus acusavam Paulo? Esse homem quebrou a lei de Deus. Esse homem invalidou a lei de Deus. É o que a igreja, infelizmente, na maioria, né, dos pastores, a igreja não tem culpa. Não sei se não tem culpa também, não. Porque eu acho que a partir do momento que você conhece a verdade e você se presta a continuar vendo a coisa errada e apoiando, eu acho que a culpa não fica só. Né? No começo é só daquele que ensina errado. Mas a Bíblia, ela está aí. A Bíblia é um documento. Ame a Deus de todo o coração, alma e entendimento e toda a tua força. Cumpriu isso? Você vai sair correndo das heresias. Não cumpriu? Aí tem os ignorantes que vão encher os ouvidos e fazer lá aquela forma da pessoa se sentir bem, mesmo que esteja andando no erro. Eu não estou falando mal contra a igreja, não. Eu estou falando da verdade aqui, que é o que a igreja deveria fazer, e é uma coisa que eu não aprendi por muitos anos, e eu não vou ficar passando pano para dizer, está tudo bem. Eu não acho que está tudo bem. Eu creio que nós temos que partir para a verdade. Ok? Muito bem. No próximo episódio, se o Senhor nos permitir, nós vamos tratar então daquele assunto que nós tínhamos deixado para hoje, né? Para este vídeo, né? Para esse capítulo, que é Yeshua, o Senhor Jesus, Ele mesmo, Ele apontou a lei de Deus como caminho para a salvação. E nós vamos falar sobre isso já no próximo episódio, ok? Até mais e até a próxima, em nome de Yeshua HaMashiach.